Continuando a nossa conversa sobre trigonometria, agora saindo do reino dos ângulos agudos. Então a gente está expandindo a trigonometria para novos domínios. Então vamos dar uma olhadinha como que a gente pode fazer isso, né? Eu dei um exemplo dos 120 graus no vídeo anterior e agora eu quero estender esse método. Eu defini para vocês que o seno de um ângulo agudo é a medida do cateto oposto ao ângulo em um triângulo retângulo onde a hipotenusa vale 1. E da mesma forma, o cosseno é a medida do cateto adjacente ao ângulo em um triângulo retângulo onde a hipotenusa vale 1. E aí, eu mostrei para vocês que se você acha a ordenada de um determinado ponto, né, que é o ponto dado pela interseção da circunferência unitária, interseção da circunferência unitária com uma semirreta que forma um ângulo θ em relação ao eixo AX positivo, né? Então, se eu tenho um ângulo agudo aqui qualquer, um θ, né? E essa hipotenusa aqui, né, vale 1, que é o raio dessa circunferência. Então a gente viu que, bom, esse cateto aqui embaixo tem que ser o cosseno, né? E esse cateto aqui tem que ser o seno, pela nossa definição de seno e cosseno. Então esse ponto, que é a interseção dos dois, né? Esse pθ aqui, ele é um ponto que tem as coordenadas cosseno θ, seno θ. Isso para todo ângulo agudo, né? Para todo ângulo agudo, usando a nossa definição. E aí, então, a gente pode estender a nossa definição para abarcar os ângulos que são obtusos e os ângulos que são agudos também. Como que a gente pode fazer isso? Da seguinte forma. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Vamos ver. A gente define uma coisa que vale para os ângulos agudos e para os ângulos obtusos também. A gente define assim. O seno de um ângulo que pode ser agudo ou obtuso é a ordenada. Ordenada é o y, né? Do ponto de interseção da circunferência unitária e da semirreta que tem esse ângulo em relação ao eixo AX positivo. Beleza? Então isso vale para tanto o ângulo agudo quanto o ângulo obtuso. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai abandonar aquela definição de seno e cosseno para ângulo agudo, que era a definição no triângulo retângulo. A gente nunca vai esquecer dessa definição, ela sempre vai ser importante. Mas a gente vai estender essa definição. Agora a gente vai pensar em termos do ciclo trigonométrico, da circunferência unitária, tá bom? E aí, para dar um exemplo para vocês, agora eu vou calcular alguns senos e cossenos de ângulos entre 90 e 180 graus. Só para a gente pegar um jeito, né, de como faz isso. Deixa eu mover vocês para o próximo slide. E eu vou fazer assim. Imagina que eu tenho a circunferência unitária. Então, essa circunferência, ela tem centro na origem e raio 1, tá? Centro na origem e raio 1. Deixa ela assim. E aí eu desenho um ângulo aqui
Vamos supor o 135 graus. 135 graus. Tá. Então, eu estou falando de 135 graus. Cadê 135 graus? 135 é o ângulo entre o começo de OX e essa semirreta, né? É esse ângulo aqui. Então, aqui é 135 graus. Ou a gente também pode usar esse ângulo em radiano, que é 3π sobre 4, é isso? Acho que é isso, né? 3π sobre 4. Bom, de qualquer forma, eu estou interessado em saber qual é a coordenada y e qual é a coordenada x desse ponto. E para isso, o que eu faço? Eu desenho, né? Eu faço uma construção auxiliar aqui no quando o x é positivo e o y é positivo, e eu faço um triângulo semelhante. Então, aqui é 45 graus, então eu vou fazer um triângulo de 45 graus aqui. E, bom, aqui valendo 1, a gente sabe, né, que esse triângulo é isósceles. E aqui é 1 sobre raiz de 2. E aqui é 1 sobre raiz de 2. E aí, no nosso ponto ali de 135 graus, a altura também vai ter que ser 1 sobre raiz de 2 ou raiz de 2 sobre 2, né? Se você quiser racionalizar. E no x vai ser menos 1 sobre raiz de 2. Então aqui é menos 1 sobre raiz de 2. E aqui, essa altura vale 1 sobre raiz de 2. O que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer exatamente o seguinte. O seno de 135 graus a gente vai definir como 1 sobre raiz de 2, que é o seno de 45. Então, deixa eu escrever isso aqui para vocês. O seno de 135 graus, então, a gente vai definir, por causa disso, como 1 sobre raiz de 2. E o cosseno de 135 graus, a gente vai definir como menos 1 sobre raiz de 2. E aí uma regra para todos os ângulos entre 90 e 180 graus é o seguinte, você tem o suplementar desse ângulo, né? Então se ele tem, por exemplo, o suplementar do 135 é o 45, é o ângulo que falta para dar 180, lembrando só dessa definição. E aí se alfa mais beta formam 180 graus, se alfa mais beta formam 180 graus, e a princípio, se o alfa é agudo, né, a gente pode dizer o seguinte, o seno de beta é igual ao seno de alfa, sempre vai ser o mesmo, os triângulos vão ser semelhantes, né? E o cosseno de beta é menos o cosseno de alfa, tá? Deixa eu sair da frente. Então, a partir daqui, você pode calcular vários senos e cossenos. Por exemplo, o 150. 150. O seno de 150 tem que ser igual ao seno de 30. Tá? Porque eles são suplementares. E o seno de 30 é 1 sobre 2. O cosseno de 150 tem que ser igual a menos o cosseno de 30. Então, isso aqui vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Beleza, isso são para os ângulos entre 90 e 180 graus. Agora vamos dar uma olhadinha para os ângulos entre 180 e 270. Deixa eu puxar para a próxima. Então, agora eu estou no ciclo trigonométrico novamente, né? Então, vamos lá, vamos fazer o ciclo trigonométrico de novo. Uma circunferência unitária, né? Assim que a gente começa. O x, o y. Mas agora eu estou interessado nos ângulos que a semirreta ela vai estar nessa região, aqui, né? Vai estar aqui. E como que são essas semirretas? Então, imagina que agora eu vou fazer um desses ângulos aqui, para a gente ter uma ideia.
Então, imagina que eu vou pegar aqui o ângulo, vai, de 210 graus. 210 graus, certo? Então, o que tem de especial sobre esse ângulo? O que eu sei, né, o que eu posso concluir é que aqui é 30 graus, certo? Então, eu vou puxar a reta pela origem, e vou fazer esse triângulo que de fato é 30 graus. E aí o que acontece? Esses triângulos são semelhantes, né? Esses triângulos aqui, deixa eu desenhar esse triângulo que eu fiz aqui em verde, né? E esse outro triângulo aqui, eles são semelhantes. Na verdade, eles são mais do que semelhantes, né? Eles são iguaizinhos. Em geometria a gente chama congruente, né? Igualzinho não é que eles estão em lugares diferentes. Mas tirando a posição deles, eles são iguaizinhos, né? Beleza. Então, o que acontece? Esse tamanho aqui, tem que ser igual a esse tamanho aqui, né? E isso é o seno de 30 graus. Então, aqui tem que valer menos 1/2, certo? E aqui tem que valer menos raiz de 3 sobre 2. E por que negativo? Né? Porque, veja só, o x é negativo porque você está para cá. E o y é negativo porque você está para cá. Né? Tá para baixo ali. Deixa eu sair um pouquinho da frente. Tá ali para baixo, tá? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o seno de 210, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar tudo isso para o lado. Não consigo. Então, espera aí. Então, com isso, eu concluo o seguinte, que o seno de 210 é menos o seno de 30. E o cosseno de 210 é menos o cosseno de 30, certo? E aí, o que a gente fez? Né? Qual foi a relação? Agora, a gente fez o seguinte, a gente pegou um ângulo entre 180 e 270. Agora, imagina assim, que eu tenho o beta, ele é 180 graus mais alfa, e alfa é um ângulo agudo, né? E aí a gente sempre vai poder dizer que o seno de beta é menos o seno de alfa. E o cosseno de beta é menos o cosseno de alfa, tá? Isso, então, para os ângulos entre 180 e 270. Agora falta a gente ver a última parte do ciclo, que é os ângulos entre 270 e 360. Vamos lá. Então, se eu tenho um ângulo nessa região, ó, vou colocar o 210 aqui, deixa eu apagar as construções que eu fiz sobre ele. Menos a reta, né? Ok, beleza. Acho que deu algum problema aqui. Vou recarregar aqui, gente. Só um segundo. Aqui que a gente tá. Tá bom, vamos lá. Então, agora eu vou pegar um ângulo entre 270 e 360. Eu vou pegar, por exemplo, esse ângulo aqui. Vamos supor que eu vou pegar o 300 graus, né? E lembrando que eu vou começar a medir aqui e venho até aqui. Então, isso aqui que eu quero dizer com 300 graus. Começo medindo no eixo AX e dou a volta. Beleza, esse ângulo aqui de 300 graus, o que eu posso fazer? Aqui, para terminar 160, vale 60 graus, né? Então, eu posso achar essas medidas usando trigonometria nesse triângulo aqui. Que a hipotenusa continua valendo 1. Então, esse valor aqui oposto tem que ser o seno de 60 graus, né? Então, isso aqui vale raiz de 3 sobre 2, só que como é a ordenada do ponto, aqui é menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno ele vai dar
exatamente um meio, né? Vai ser igual. Então, o que que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que o seno de 360 graus, ou desculpa, de 300 graus, é menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 300 graus é 1 meio, tá? Legal. Então, como que você junta todas essas informações? Não sei se você percebeu, quando a gente estava no segundo quadrante, né, nos ângulos entre 180 e 270, o que que a gente fez? A gente transformou em um ângulo agudo. Quando a gente estava nos ângulos entre 180 e 270, a gente transformou num ângulo agudo. Nesse último exemplo, a gente transformou num ângulo agudo. Né? A gente sempre vai remeter para o caso do ângulo agudo. Tirando alguns casos especiais que eu já vou falar. Esse ângulo agudo a gente chama de correspondente do ângulo. Tá? É o cara no primeiro quadrante que vai formar um triângulo semelhante. Então, você sabendo o correspondente, você consegue fazer a conta. Você só precisa lembrar do sinal. E aí eu vou colocar os sinais aqui para você. Então, os sinais da função seno. Deixa eu fazer um desenho aqui. Os sinais da função seno são assim, olha só. A função seno, ela é positiva onde? Aqui ela é positiva. E no primeiro quadrante também, né? É o eixo Y. Então ela é positiva aqui e aqui. Vamos aumentar essa fonte. E ela é negativa para baixo do eixo, claro. Né? Ela é negativa para baixo do eixo. Então essa é a função seno. E a função cosseno? O cosseno vai trocar de lugar. Ele vai ficar assim. Tá? Ele é positivo no primeiro quadrante e no quarto quadrante, e ele é negativo nos demais, né? Os que ficam ali na parte do x negativo. Beleza? E eu não falei sobre tangente. Mas tangente a gente vai manter a definição conveniente que a gente encontrou para os ângulos agudos de definir a tangente de um ângulo como o seno dividido pelo cosseno. Tá? A gente define como seno dividido pelo cosseno. É assim que a gente vai definir a tangente. Aqui, se o cosseno for diferente de zero. E quais pontos o cosseno dá zero, né? Então, vamos voltar para o ciclo trigonométrico e aí a gente pode analisar, isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para vocês o Desmos. Então, vamos lá para o Desmos. E aí no Desmos a gente consegue dar uma olhadinha aqui. Eu vou fazer a circunferência unitária. É essa circunferência aqui. Vamos dar um zoom. Deixa eu ficar do outro lado da tela. E tirar esse fundo aqui para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Beleza. Então, circunferência unitária. Agora, deixa eu criar um controle deslizante aqui para ter. Então, conforme eu mudo esse pontinho aqui, conforme eu vou variando o meu parâmetro, dependendo do valor de t, quem que é o t? É o ângulo, né? Mas é o ângulo em radiano, claro. Então, você pode ver que conforme o t aumenta, né? Então, o t aumenta. O que acontece? Ela está girando no sentido anti-horário, né?
Beleza. E esses pontos, né? Olha só, o ângulo de 0 graus, que é onde está começando aqui, esse pontinho roxo, ele é o 1, 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cosseno de 0 vale 1 e o seno de 0 vale 0. Beleza. E no π sobre 2, que é o 90 graus, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar o 90 graus. Não, não consigo. Então, pera aí. Eu vou multiplicar por π para simplificar minha vida aqui. Então, deixa eu colocar o π sobre 2 aqui. Bom, o π sobre 2, você pode ver que é aquele ponto ali em cima, a coordenada x dele é 0. Então, o cosseno de 90 graus é 0. O cosseno de π sobre 2 é 0. E o seno de 90 graus é 1. Beleza? Então, esses pontos notáveis, né? Por exemplo, e o 180? O 180, pode ver, o cosseno dele é menos 1, é 1 para trás, né? E o seno dele é 0, porque a altura dele é 0. Então, através disso, você consegue determinar o seno e o cosseno de todos esses ângulos, beleza? Então, com isso eu encerro essa segunda parte da aula 2 e a gente vai fazer exercício.